Bom dia a todos. Espero que estejam nos ouvindo e nos vendo. Bem-vindos à Masterclass de Proteção e Privacidade de Dados. É um prazer tê-los conosco nessa nossa jornada de proteção e privacidade de dados. Ressaltando aqui a iniciativa conjunta da PG Advogados e da ECTS Protivity, para trazer o que há de mais aí up-to-date, no conhecimento de proteção e privacidade de dados, no momento em que esse assunto se torna cada vez mais relevante para as empresas, para os negócios. A gente está vivendo agora um momento em que cada um está praticamente aí, na sua casa, no seu ambiente, de uma maneira descentralizada, dispersa e pulverizada. E se o assunto de proteção e privacidade de dados ainda não tomou a proporção e não virou um assunto estratégico dentro das organizações, a gente espera que, olhando o copo cheio, o lado meio cheio do copo, que esse momento ele realmente seja um momento de trazer essa atenção e esse olhar estratégico para a proteção e privacidade de dados. Hoje estamos eu, Heloísa Macari, sócia e diretora executiva da ECTS Protivity, a Patrícia Peck, sócia da PG Advogados, e o Matheus Jacinto, nosso líder de Cybersecurity da ECTS Protivity, para falar com vocês sobre o nosso primeiro tema, a primeira temática que a gente entendeu aí como relevante nesse momento, de trabalho remoto, que é o home office seguro, o trabalho remoto seguro. Eu vou passando aqui os slides, eu só vou pedir aqui uma atenção. Matheus, você consegue passar o slide? Muito obrigada. Então, nossa primeira temática, o home office seguro, como a gente comentei rapidamente, que a gente está vivendo esse momento de trabalhar em casa, trabalhar fora das nossas estruturas tradicionais, e esse é um tema que a gente entende que veio para ficar, não necessariamente o home office vai se tornar talvez 100%, mas a gente entende que o trabalho híbrido, o trabalho parte dentro do escritório, de uma maneira centralizada, parte dele em casa ou o Anywhere Office, em lugares que sejam lugares remotos, e de fato isso realmente veio para ficar, e a segurança, a proteção dos dados e da privacidade dos dados nesse ambiente, ele é tão relevante, ou até mais relevante, do ponto de vista até de desafio, mais desafiador do que ele já era dentro do ambiente centralizado das empresas, mas eu já deixo aqui também a propaganda para as próximas masterclass aqui de sala de crise e data mapping, que vão acontecer nas próximas quartas-feiras, sempre nesse horário, às 11 horas. Então, voltando aqui para a nossa temática de home office seguro, então, como eu já adiantei aqui rapidinho para vocês, a gente tem essa visibilidade que de fato, o trabalho, o futuro do trabalho é um trabalho híbrido, e tem um equilíbrio entre a saúde, a segurança dos colaboradores, das equipes, seja no escritório, seja nas casas, ela é tão fundamental quanto a gente tinha dentro dos nossos escritórios. Só que esse equilíbrio ele tem que acontecer, porque acho que todo mundo, talvez, nesse momento, a grande maioria nesse momento de migração para o trabalho remoto, foi assim, de uma vez só, de repente estava todo mundo trabalhando dentro de casa, e pensar na proteção, na segurança é agora a segunda etapa, quer dizer, a gente precisa colocar essa camada nesses ambientes. A gente até vai coletar aqui, a gente espera coletar um pouco da percepção de vocês, por meio das pesquisas e do chat, de como também foi isso, quer dizer, tragam aqui as suas perguntas, suas questões, também seus depoimentos, para que a gente possa trazer aqui para a nossa discussão. Mas foi de uma maneira abrupta, então agora a gente tem que realmente trazer uma preocupação e um pensamento de segurança, de proteção, para esses dados, para o ambiente virtual das organizações, que agora está aí de uma maneira espalhada dentro da casa, do ambiente de cada um.
Então, esse equilíbrio, de fato, é uma vantagem competitiva, porque cada vez mais nós estamos vendo, por meio das mídias, né, e também pelo nosso trabalho, pela nossa atuação, empresas, né, ou redes, né, sendo aí invadidas, né, seja para pensar em sequestrar os dados, né, e o hacker ele tem uma recompensa disso. Cada vez também a gente tem percebido um aumento aí significativo dos phishings, né, aqueles e-mails que chegam e você vai lá e clica e, de repente, você perde acesso a todas as suas informações. Então, de fato, a exposição a gente percebe que tem aumentado. Então, tem que trazer esse equilíbrio de saúde, de segurança, né, das equipes, dos colaboradores, com um nível adequado de proteção e segurança, né, desses dados, né, dos ambientes, das redes, da infraestrutura das organizações. Se a gente trouxer, né, a gente trouxe aqui uma pesquisa, né, trouxer um pouco do sentimento, né, daqueles que já estão vivendo essa realidade, né, desse trabalho híbrido. Essa aqui é uma pesquisa que foi feita pela Robert Half International, que é uma consultoria de staffing, né, de hunting staffing. Os principais desafios colocados, inclusive pelas empresas, né, pelos gestores, né, empresariais, no trabalho remoto, se a gente for ver, eles estão muito aqui relacionados à cultura, engajamento, à produtividade, que são muito importantes, né, são fundamentais para você manter, né, a cultura da empresa, manter as pessoas, de fato, conectadas, né, com o trabalho, conectadas com o propósito e os objetivos empresariais, né, então manter a equipe motivada, né, você trazer aí uma maneira de amenizar, né, essa proximidade física que não existe, né, não está existindo mais, né, por enquanto, e mesmo quando voltar ela vai ser de uma maneira diferente, né, as questões de entrega, de qualidade, né, de carga horária, e quando a gente olha, né, você fala, poxa, e os desafios relacionados à proteção, né, à privacidade de dados, à segurança do ambiente, né, eles não aparecem, né, quando a gente, pelo menos no retrato dessa pesquisa e de outras que trazem os principais desafios. Mas ele está aí, né, a questão do cyberataque, das invasões, da questão de você realmente ter que trazer esse assunto, né, como um assunto estratégico da organização, está aí permeando o dia a dia das notícias do que está acontecendo em termos de tentativas de invasão, de coleta, né, do que hoje a gente fala que é o novo petróleo, que são os dados, as informações, né, das empresas e dos negócios. Pode passar mais um, Matheus? Obrigada. E aí eu trouxe aqui até uma notícia que saiu recentemente, né, no Estadão, falando da aprovação, né, dos executivos, quer dizer, quem está na alta e média gestão, aprovando realmente, né, o home office, o trabalho em casa, de casa, pela qualidade, pela produtividade, por todos aqueles pontos que até a pesquisa da Robert Half ela aponta. Só que quando a gente vai, né, e começa a ler, né, um pouco do que está sendo revelado aí, né, pela alta e média gestão, todos foram para casa sem uma infraestrutura de trabalho. Todos foram para casa e nem todos foram com equipamentos, com notebooks da companhia, né, preparados para isso. Muitos até, se a gente for, né, olhar a pesquisa, que foi essa matéria baseada na pesquisa da FEA, né, foi uma pesquisa realizada mais agora por final de maio, começo de junho, ela aponta que quase metade está em casa trabalhando com computador pessoal. Então, quando você sai da empresa em que os computadores, eles são computadores, né, corporativos, você está numa rede corporativa, você está com todos as camadas de segurança, né, e de proteção do ambiente corporativo, você vai para esse cenário que a infraestrutura não é da companhia, o computador, né, o notebook não é da companhia, né, o quanto que a exposição a riscos, né, a essas ameaças, né, cibernéticas, isso realmente não aumentou. Então, a gente traz aqui, né, a visão de como que você traz, né, pode elevar o seu nível, né, de proteção e segurança para associar, né, com, sim, você manter a produtividade, manter as pessoas engajadas, manter, de fato, aquilo que
né, a pesquisa inicial aponta, mas associado à perenidade do negócio, porque você pode ter o engajamento, você pode ter a cultura, mas se você não tiver realmente o seu muro, né, mais alto que o muro do vizinho em termos de segurança, isso tudo pode vir por água abaixo, né? Então, a gente traz aqui uma visão, né, os nossos conhecimentos, a prática, a visão legal, né, jurídica, de como que você pode, inclusive, trazer toda essa segurança, essa proteção, sem violar a privacidade, né, sem invadir, né, a privacidade do colaborador, com ele trabalhando agora em casa e daqui para frente, alguma parte do tempo, para algumas estruturas, isso continuar e perdurar com uma maneira de trabalho híbrido, né? Antes disso, a gente tem aqui a nossa primeira enquete, né, em que a gente quer ter um pouco aí da opinião de vocês, né, e a visão de vocês de como foi, né, essa migração, né, para o trabalho remoto. Quer dizer, qual foi o maior obstáculo, né? Então, ter equipamentos, conectividade, não tenho licença, né, não ter licença suficiente, porque antes até isso era dividido entre as pessoas, ou só parte das pessoas tinham, logística, ou não teve nenhum tipo de empecilho, né? Então, se vocês puderem aí responder, a gente vai dar aí um minutinho para ter essa visibilidade aí do cenário dessa migração, como foi. E para quem talvez não tenha visto, a pesquisa está na direita, né, nos polls, nessa parte do chat. A gente dá esse minutinho para a resposta, né? E depois acho que dá até para responder rapidinho a pergunta do Samuel Braga. Vamos deixar aí já encaminhado, que eu vi que ele colocou uma dúvida inicial ali muito interessante, sim, né? Que já começa o esquenta aí, que eu tinha falado para Elô e tudo, que sempre vem uma dúvida jurídica, que eu ia ficar aqui, mas sempre vem a dúvida. Sobre o monitoramento, eu vou falar nos próximos slides, mas acho que você pode ir adiantando da parte jurídica. A gente fica aqui um levantando para o outro, né? Exatamente, no assunto. Muito bom. E quando o pessoal responde a enquete aí, né, acho que o Samuel, só para todos saberem, né, colocou em termos de controle sobre o funcionário remoto, até onde pode ir, né, controle e monitoramento de máquina corporativa. Acho que o Samuel colocou muito bem. A máquina corporativa, sendo máquina corporativa, é de propriedade da própria empresa. Então, é lógico que a empresa pode fazer essa vigilância sobre recurso da empresa. Hoje, numa política de segurança de informação, e mesmo na política relacionada a home office, a teletrabalho, e os contratos de trabalho mais atualizados também colocam que a empresa pode fazer a monitoração sobre informações, não só sobre máquinas, mas também sobre informações. A empresa tem um dever de vigilância das informações próprias e das informações depositadas na empresa sob sob o seu cuidado, como um depositário fiel, né? Então, a gente está agora até indo para uma nova legislação, que é a de proteção de dados pessoais. Então, imagine que a empresa hoje também detém muitas informações que, apesar de não serem dela, estão sob os seus cuidados, com esse dever aí de proteção de dados. Logo, ela pode, sim, realizar vigilância e monitoração, mas sempre como? Ela tem que cumprir com o dever da transparência, ela precisa fazer aviso prévio de que existe a monitoração. Então, não há um limite de monitoração. O que existe é a necessidade do aviso prévio, da transparência desta monitoração, e que pode alcançar máquina corporativa, pode alcançar a informação também. Então, se essa informação chegar em outro tipo de dispositivo, outro equipamento, mesmo que ele não seja corporativo, eu posso levar a vigilância até onde estão os dados. É por isso que depois eu não vou fazer spoiler, né? Eu vou deixar apresentar a parte de monitoração para a gente complementar, falando que a gente pode até chegar a ter DLP, entre outros tipos de monitoração até mais intrusiva e que acompanha dados. Os dados podem chegar a um dispositivo particular,
Mas, de novo, sempre cumprindo com o aviso prévio. O risco da empresa é quando faz monitoração sem aviso. Esse é sempre o nosso maior risco. Tá? Que aproveitando o gancho aí, teve uma pergunta aqui do Matheus Queiroz. Ele falou: no caso da minha empresa, colocaram câmera e microfone nas máquinas de algumas pessoas sem avisar. Isso não fere a privacidade dos colaboradores? Acho que, aproveitando que você acabou de falar sobre isso, seria legal. Sim, então, né? Claro que é importante a gente entender o contexto, né? O que foi esse sem avisar ou com avisar, né? Hoje a melhor prática, tá, Matheus, para não ter problema, um risco jurídico na parte tanto trabalhista, que é a ação que pode acabar sendo movida, né? Mas como também você pode ter acesso a esse equipamento até numa relação de contrato de prestação de serviço, não necessariamente com vínculo trabalhista, né? Você pode ter outras pessoas que estão utilizando o ambiente. Quando você tem videovigilância, pode ter até um visitante, um parceiro, um cliente que venha entrar naquele espaço, né? Então você pode ter ações até na parte civil mesmo, né? Que não é a trabalhista. Então, o aviso ele protege sempre a empresa. O aviso prévio ele tem que ter uma evidência. Eu tenho que evidenciar que eu fiz o aviso. Então, o ideal é que ele seja um aviso com algum tipo de registro, né? Por mais que a gente diga que eu posso fazer um aviso oral, verbal, chega ali um chefe e diz: olha, gente, o ambiente aqui é monitorado, isso é muito mais difícil de eu ter prova, de eu ter evidência. É aquela questão de que cabe sempre à empresa, que é o controlador, digamos assim, conseguir ter a evidência. Então, o ideal é ser o aviso documentado, tá? Então, ele pode estar documentado em política, pode estar documentado em contrato, como ele pode estar documentado em alertas, em interface, seja aquela plaquinha que você coloca, ambiente monitorado, seja aquele aviso que você pode botar em rodapé, seja de e-mail, seja de entrada de tela em sistema. Até hoje, às vezes, quando você vai acessar em caixa de login, que é possível você fazer algumas customizações do lado de empresa, na versão Enterprise, por exemplo, você diz ambiente monitorado, rodapé de e-mail, esse ambiente tem monitoração, é monitorado, né? Então, assim, essas vacinas legais que a gente chama, esses alertas, esses avisos, é que protegem a empresa, né? Quando ele é feito mais de uma vez, que é o que a gente chama de ostensivo, ele dá uma blindagem maior. E esse cenário de você dizer que nós aqui não fomos avisados é sempre o que vai trazer o risco, ainda mais se eu tenho testemunhas, eu tenho mais de um colaborador que diz: eu não fui avisado, e a empresa não tiver uma prova, uma evidência, ela está com risco jurídico, sim, ali de violação de privacidade. E depois, com a nova legislação de proteção de dados pessoais, captura de imagem, captura de voz é dado pessoal, ela vai ter também uma infração para a lei da LGPD. É aquela velha história, né? Os fins não justificam os e-mails, né? Não é porque eu tenho que proteger o ambiente, garantir segurança, que eu posso fazer de qualquer jeito. Eu também tenho que garantir atendendo a essas outras regulamentações. E a principal, né, a gente já tinha que atender Constituição Federal, já tínhamos que atender CLT, já tínhamos que atender a legislação do Marco Civil da Internet, decreto do comércio eletrônico e a lei de interceptação, que diz que você tem que fazer o aviso prévio de captura. Muito bom, acho que a gente deu um bom esquenta agora, né? Esquenta, né? Olha só. Muito bacana, gente. Tem algumas outras perguntas que já surgiram no chat, a gente vai fazendo as... Vamos dar sequência e depois a gente... porque acho que tem assunto aqui que a gente vai trazer e acho que conecta já com a elucidação aí dos questionamentos. Só com a resposta da enquete, vamos colocar aí. Poxa, a gente vê aí que... Não sei se já está aparecendo na tela para vocês. Está aparecendo? Produção. Para mim, não. Produção, por favor. Já está no ar. Ok, obrigado. Muito obrigada. Então, a gente tem aí, né, 33%, né, como o principal, vamos assim dizer, né, obstáculo, né, porque outros 33% aí não tiveram obstáculo nenhum, que foi a disponibilidade de equipamentos mesmo, trabalho remoto, né, então dispositivos, acessórios também, então, de fato, acho que combina um pouco com o que a gente trouxe aí até na pesquisa que foi feita pela FIA e pela FEA, né, com relação a essa migração, em que parte realmente não tinham esses dispositivos, né.
Que bom também ver que 33% não teve, né, nenhum impedimento, inclusive até para aumentar, né, essa segurança de trabalho remoto. Mas temos desafios, né? Então, conectividade apareceu também, aqui 14%. Teve também a questão da logística, né? Acho que é interessante trazer até um relato nosso, até, né, dentro aqui da própria ICTS Productivity, tiveram alguns colaboradores que a gente realmente teve que fazer aí, né, um dia inteiro de distribuição de equipamentos, que é da nossa estrutura de serviços, que trabalham em loco, né, trabalhavam em loco, né, diferente da consultoria que você já tem uma mobilidade, e que teve aí a logística, ela foi uma logística intensa, né, para poder fazer a disponibilidade e instalação aí de todos os requisitos de segurança. Que em casa de ferreiro, espeto não é de pau, né. Então, aqui a gente tem, né, algumas questões, né, que a gente vai endereçar aqui com vocês, já começamos a endereçar, né, com as perguntas, né, e os posicionamentos, as colocações aqui da Patrícia, um pouco do Matheus. Então, como lidar, né, com essa nova realidade, como garantir realmente que esse trabalho remoto ele aconteça de forma segura e que os riscos estejam mitigados, né, entender muito bem quais são esses limites, né, e quando tiver zona cinza, de fato, consultar os especialistas, né, para que você não... O risco ele seja conhecido, né, para depois ele ser assumido. Vamos falar um pouco aí de mecanismos, né, de monitoramento, que ferramentas utilizar, e também, óbvio, acho que não podemos esquecer que isso tudo tem que estar atrelado à cultura, né, empresarial, porque se você também for muito além daquilo que a sua cultura ela tem em termos de vigilância, você pode também começar a criar um problema de desconfiança dos seus próprios colaboradores. Então, para falar um pouco mais disso, a gente traz aqui uma abordagem pensando na jornada do colaborador dentro da empresa. Quer dizer, o que eu posso fazer desde o momento que ele entra, durante o trabalho remoto e até na sua saída, né? Então, no onboarding, né, no ingresso do colaborador, a gente tem que pensar que a gente pode, no final, ter toda a jornada, uma jornada online, né, uma jornada remota, em que eu conheço o meu colaborador por meios, né, digitais, ele trabalha comigo sem nunca ter pisado no meu escritório e ele vai embora dessa maneira, né? Então, o onboarding desse colaborador é algo fundamental, né? Então, você conhecer esse colaborador, não só do ponto de vista de competências, habilidades, mas também quem é ele, né? O background check é uma ferramenta importante para isso. A gente teve agora, essa semana, a entrada e a saída do novo ministro da Educação, que virou ex-ministro da Educação, e que os pontos, né, principais aí que vieram à tona não foram relacionados à competência, foi realmente relacionados à veracidade das informações que estavam constando no currículo, né? Então, uma boa análise de currículo, do ponto de vista de risco, é importante. Da mesma maneira que você tem que entender como esse colaborador ele lida com os riscos, né? Como ele lida com os desafios e os conflitos de interesse, os dilemas éticos no seu ambiente de trabalho. Então, você não vai ter mais colaborador ali do seu lado, muitas vezes, isso pode ser um cenário, sim, 100% online, em que você está influenciando ele pelos exemplos que você está dando no dia a dia. Então, antes mesmo dele entrar, você precisa entender como que ele lida com esses dilemas éticos, como que ele lida com lidar e proteger informações, né? Como ele lida com se relacionar com os outros entes dentro da companhia ou fora dela. Então, entender o perfil ético desse colaborador é também muito importante para poder você fazer a prevenção e mitigação, inclusive dos riscos de vazamento de informação, tá? Então, esse é o onboarding. Ainda no onboarding, é muito importante, e a Patrícia trouxe já isso, ter as regras claras, né? Você ter as políticas definidas, que elas sejam conhecidas, que esses colaboradores eles sejam treinados nessas políticas, que eles sejam constantemente relembrados dessas políticas. Acho que uma política que surgiu agora, né, com uma nova política para as empresas que ainda não trabalhavam, eram poucas que trabalhavam com o home office, é a própria política de home office, né? Então, política de home office, política de segurança da informação, uma política de uso dos recursos, né, e ativos da companhia, são todas políticas que elas têm que realmente ter a clareza para as pessoas, para os colaboradores, e elas devem ser relembradas continuamente, né? Então, não só fazer no ingresso desse colaborador e-learning, mas
nesse momento que a gente está em casa, né, que as pessoas elas estão, na sua grande maioria, em casa, repassar esses conhecimentos, né, trazer de volta, né, conhecimentos, a conscientização, o lembrete, né, do que pode e que não pode, e novas políticas e novas diretrizes que sejam necessárias. Então, acho que até uma das perguntas que apareceu aqui no chat, será que pode usar, né, o meu computador da companhia? Talvez isso ainda não estivesse presente nas políticas, né? E agora é uma realidade cada vez mais frequente, até porque as crianças estão em casa como alunos também, né? E tendo que usar os dispositivos móveis presentes na casa. Então, é muito importante também essa camada do reforço de compliance, de regras, né, de orientações. Passo agora a bola para o Matheus para falar um pouco aí mais sobre o detalhamento do ambiente de TI, né, aí nas pontas, né, em casa, para o trabalho remoto. Ok, Luiz, obrigado. Bom, pessoal, com toda essa loucura que foi a transição dos colaboradores para trabalhar em casa, as empresas, obviamente, as equipes de TI se preocuparam primeiro em disponibilidade, colocar para funcionar todo mundo. Isso foi feito brilhantemente por praticamente todas as empresas. As equipes de TI estão de parabéns, porque em uma semana fizeram um trabalho que provavelmente todas elas tinham um roadmap de 1 ano, 2 anos para fazer home office, para quem tinha pensado nisso, né? Então, as TIs foram muito ágeis e conseguiram colocar todo mundo dentro de casa em 1 ou 2 semanas, né? Mas aí o que acontece? Ok, todo mundo disponível, mas e as questões de segurança? Não deu tempo de pensar nisso, não foi culpa deles, né? Então, depois disso, depois de já todo mundo trabalhando, é preciso pensar nesses seis principais itens que a gente está mostrando agora, tá? O primeiro é utilizar dispositivos corporativos, tá? A gente viu, mas muita gente utilizava desktop. A gente viu, nós como consultoria, nós vimos vários clientes nossos que as empresas pegaram o desktop da pessoa, o monitor, a caixinha lá, a CPU, o teclado, colocaram no táxi e levaram para casa do colaborador. Não tem notebook, não dá tempo de comprar notebook para todo mundo, vai o desktop mesmo. Então, e por que isso? Por que as empresas tiveram essa preocupação de mandar o desktop, né, caso quem não tinha notebook? Porque os equipamentos corporativos já contêm as proteções da empresa, os softwares homologados pela empresa, né? Isso é muito importante por questões legais, a PEC pode falar isso depois. Eu não vou usar software pirata, porque a empresa, eu não vou deixar, minha máquina, eu não deixo alguém instalar software que não é homologado pela empresa. Ponto principal, eu tenho antivírus homologado pela empresa e atualizado pela empresa. Então, o equipamento corporativo, ele está muito mais blindado do que o equipamento que eu uso na minha casa, porque por N razões, o da minha casa, obviamente eu tenho que ter cuidados, mas eu não tenho dados sensíveis da companhia, então é muito importante isso. Outro ponto para falar sobre trabalho em casa é utilizar o filtro de tela, tá? E por que isso? Porque a gente como a gente não está no escritório, a gente está, na nossa tela, estão passando informações confidenciais, reuniões confidenciais a gente está fazendo, e que se mostram relatórios, dados sensíveis da empresa. E não é interessante que os familiares vejam isso aí, porque depois eles podem até comentar, inocentemente comentar com amigos ou outros parentes. Então, a informação sensível da empresa tem que ficar no notebook, e o filtro de tela ajuda a proteger que o ambiente da sua casa não tenha acesso a eles, tá? O segundo ponto muito importante, que é, uma vez que eu já tenho o equipamento, eu preciso de manter atualizado o sistema operacional, o antivírus, né, para que a proteção seja efetiva. Também não adianta colocar o nosso equipamento lá e deixar uma falha, uma brecha, por falta de atualização, né? Então, a TI consegue, por ser dispositivo corporativo, a TI consegue chegar até essa máquina e fazer as atualizações necessárias, tá? Um terceiro ponto importante é disponibilizar a VPN. Para quem não sabe o que é VPN, é Virtual Private Network, ou seja, de casa eu vou criar um túnel para a rede corporativa da empresa. E por que isso é importante? Ao fazer isso, eu vou entrar na rede da minha empresa, e quando eu vou acessar qualquer coisa pela internet, eu vou passar pelo firewall, ou seja, pela camada de proteção de segurança que já existe na empresa. Se eu não conecto via VPN,
eu de casa eu estou exposto para a internet, né? Então, isso pode ser muito ruim numa exploração de vulnerabilidades em ataques, tá? E também verificar os acessos, existem aplicações que estão em cloud, e aí tem o lado inverso da moeda. Se o colaborador só usa, por exemplo, o e-mail que é em cloud, aplicações que já estão em cloud, e ele não precisa de estar na rede, é melhor que ele não tenha acesso a VPN, então, porque se ele não vai utilizar, eu não vou abrir uma brecha para ele cair dentro da rede sem necessidade, né? Então, eu blindo também, de certa forma, a rede da empresa, né? E como, nesse momento na virada da pandemia, todo mundo foi para casa e foram abertas N VPNs, né? Não existiam tantas VPNs, era somente para quem realmente precisava, né? Alguns setores específicos da empresa. Hoje a empresa inteira deve entrar via VPN. Silvio não, Matheus, acho que isso responde a pergunta do Silvio, né? Porque ele perguntou assim, né? Como é que são os cuidados de VPN nas máquinas particulares dos usuários, né? Só para a gente colocar aqui, que você tinha comentado que ia responder a perguntinha dele, e tem a da Mariana, que eu estou procurando aqui, qual que era a perguntinha dela, né? Eu vou mandar novamente, porque eu vi, mas depois ela sumiu. Se ela puder reenviar, seria legal. Porque aí a gente comenta aqui nessa sua sessão, né? Porque depois, até para a gente não perder aqui a temática, o que eu tinha visto é que a Célia Albuquerque falou assim: no caso de terceiros, temos 2 camadas de proteção, a da empresa, que é a fornecedora, e a do cliente, né? Que são eles próprios, que eu acho que isso também é bem legal de comentar, né? Que quando você tem essas 2 camadas. Então, não vou te interromper de novo, não. Segue em frente, é só para a gente ir interagindo aqui com eles, né? Se a pergunta pode os levantar, nossos que eu não estou conseguindo ver. participantes, é isso mesmo. Obrigado. E aí, voltando ali ao ponto dos testes da VPN, como foram abertas diversas VPNs na correria, de novo, disponibilidade em primeiro lugar, a TI estava certa. Agora, a gente precisa fazer testes de invasão nessas VPNs que foram criadas, e, obviamente, nas existentes também. Por quê? Porque às vezes você pode ter aberto escancarou tanto a porta para funcionar, e poderia fechar agora e evitar uma invasão, tá? Se você for pensar nos 3 últimos casos de ransomware, que é aquele malware que criptografa as máquinas, eles foram explorados porque existia uma porta de acesso remoto aberta para a internet, que não deveria estar, né? Então, isso parou 2 grandes empresas, não vou citar o nome, todo mundo está acompanhando pela mídia aí, pode acompanhar, tá? Bom, após essa camada, essa parte de acesso, a gente tem que revisar e atualizar as políticas de segurança. A Heloísa já falou, a PEC vai falar dos aspectos jurídicos mais à frente, né? Mas por que tem que ser revisado? Porque, como a Elo falou, não existiu, será que o acesso remoto estava previsto, né, nas políticas, ou estava previsto somente para um certo número de pessoas? Políticas de BYOD, que é Bring Your Own Device, ou seja, eu posso usar meu celular, meu iPad, né, meu tablet, meu equipamento de casa, a empresa pode até, se ela não conseguiu disponibilizar desktop e notebook e realmente precisa utilizar o equipamento do colaborador pessoal, então que exista ao menos uma política que cubra esses riscos que vão ser abertos pela utilização, e até que vai falar mais à frente. Tá? Então é muito importante a revisão e atualização das políticas para cobrirem casos, como até, por exemplo, aquela pergunta do Matheus, mas colocaram câmera, habilitaram câmera, microfone, isso estava numa política, né? Foi atualizado, e principalmente, né, como a boa prática pede, após uma revisão, atualização de políticas, que ela seja divulgada, existam treinamentos para que os colaboradores também saibam o que está acontecendo, quais foram as mudanças, né? Porque o papel, ele não protege nada, ele só descreve, né? Então a pessoa precisa ler o que está acontecendo e ter ciência das alterações. Tá. Matheus, acho que a Mariana voltou aqui com a pergunta dela, né? Que pensando que nem todas as empresas tinham notebooks corporativos para todos os colaboradores, como garantir, então, a segurança das informações no laptop, no notebook pessoal, quer dizer, que é usada pela toda a família? Como que
dicas, né? E acho que a gente pode acrescentar com o fato que o Rafael disse que na empresa dele, a pesquisa mostrou que 43%, né, das pessoas sentem falta de ter algum equipamento para trabalho de home office. Então, assim, quase, né, 43% sente de receber um equipamento específico para trabalhar home office do que ficar usando, de repente, esse de casa, que é compartilhado com toda a família, com o filho fazendo aula também, do school, do homeschool, né, virou robô, homeschool, tudo, né? Isso aí. Uhum. Então, isso é um ponto interessante lá do primeiro, quando eu falei do primeiro item do filtro de tela, também isso é muito bem lembrado, Peck. Não, se o equipamento for corporativo, não deixa o seu filho fazer aula, porque ela vai instalar joguinho, sei lá, pode apagar um e-mail importante, um dado sensível da empresa, né? Eu sei que não é por maldade, mas acidentes acontecem, e criança não tem a noção da sensibilidade dos dados, né? Então isso é um ponto bem lembrado, tá? E assim, Mariana, a boa prática diz, não utilize o computador pessoal, a ideia é evitar o máximo possível. Eu sei que naquela correria da virada para dentro, as empresas tiveram que utilizar, algumas empresas tiveram que utilizar equipamentos pessoais, e aí sim, como você falou, é importante, já que se a empresa for ter que assumir que vai ser utilizado esse equipamento pessoal, então que dê a licença do antivírus, né, e das proteções pessoais, e conecte a VPN, que aí você vai mitigar um pouco dos riscos aí que vão ser corridos, tá? E aí, por exemplo, esse item 5 da quinta preocupação, bloquear o acesso USB para pendrive e os dispositivos removíveis, né? Isso é importante, obviamente, já dentro da empresa, não precisaria nem de falar, não é só por causa do home office, mas a pessoa, o colaborador está dentro de casa com o notebook da empresa, está passando todos os dias trabalhando de casa, dá aquela vontade enorme, achou um pendrive na gaveta e deu uma vontade enorme de colocar na máquina, né? Então, isso pode trazer um vírus que estava lá adormecido fazia tantos anos naquele pendrive antigo. Então, é interessante que exista o bloqueio do USB para esse tipo de... liberar o USB somente para carregar celular, né, esse tipo de dispositivos, mas que não acessem dados, né, de HDs pessoais, tá? Isso é importantíssimo, esse bloqueio, para não trazer vírus para dentro do computador. E se você está na VPN, o vírus vai cair dentro da rede corporativa e infectar todo mundo, né? Então, por isso que é importante o bloqueio, tá? E o sexto ponto é importante porque é o seguinte, a gente está dando acesso de VPN para vários colaboradores, acesso legítimo, legal. Só que o que acontece? Ele pode cair em um phishing, a senha dele pode ter sido vazada em algum leak que já aconteceu, e aí o acesso a VPN ele pode ser feito por alguém usando uma senha legítima, por um atacante. Então, é interessante ver os logs da VPN, estar monitorando um SOC, um Security Operations Center, né, para que a gente veja se teve um acesso, mesmo que legítimo, mas, sei lá, 3 horas da manhã, a PEC não vai estar acessando o sistema. Se apareceu no log lá, quer dizer que pode ter alguma coisa errada, a gente precisa de acionar rapidamente um time para verificar, tá? E também, não estaria dentro desses itens, mas utilizar o token para acesso a VPN, tá? O que a gente chama de duplo ou múltiplo fator de autenticação, porque mesmo que a sua credencial, a sua senha seja vazada por qualquer outro motivo, o atacante ele não vai ter o seu token para validar a informação de login e ele não vai conseguir entrar. Então, tanto acesso para o seu e-mail corporativo, VPN, ou N outros acessos, ou para sistemas mais sensíveis, é importantíssimo utilizar o duplo fator de autenticação, que nada mais é que o famoso token, tá? Então, esse é um panorama rápido, né, das principais preocupações da abordagem ongoing, e a gente parte para o monitoramento dos padrões, né? Do ponto de vista de tecnologia, é importante a empresa fazer uma gestão de vulnerabilidades. E por que isso? Se eu tenho um scan de vulnerabilidades periódico na minha rede, eu consigo antecipar quais as falhas que eu tenho, e antes de um atacante descobrir, né? Então, eu consigo corrigir, aplicar um patch que é do famoso WannaCry, por exemplo, né, que foi famoso em 2017, que todo mundo, de certa forma, já ouviu falar. Então, se eu consigo antecipar, identificar a vulnerabilidade rapidamente, eu consigo corrigi-la antes de um atacante explorar, tá? E o monitoramento de incidentes, o MSS, que é um time de Service Desk para te ajudar com questões simples, está te ajudando no antivírus, atualizar o antivírus para bloquear certos
certos aplicativos, né, que são vírus, malwares, o SOC, que é importantíssimo para esse caso que eu comentei. Poxa, foi criado um usuário administrativo na rede, né, no Windows. O SOC tem que acionar imediatamente o time de administração, porque não se cria usuário admin à torta e direito. Então, dá tempo de que, se um atacante furou todas as proteções de segurança, e isso vai acontecer um dia, vocês podem ter certeza, não existe 100% de segurança, então só que é um controle reativo que ele vai mostrar para o gestor, olha, acabaram de criar um usuário admin, é legítimo? Se foi, ok, obrigado, falso positivo, mas se não, deu tempo de bloquear esse usuário administrativo criado pelo atacante, e ele teve pouco tempo de fazer um dano na sua empresa. Por isso que o SOC, monitoramento de incidentes de segurança, é muito importante. Tá? Sobre as atividades, é importante monitorar os processamentos de dados. A LGPD está aí, a PEC pode comentar isso também daqui a pouco. Sim. Né? Então, até ia colocar um pouquinho, acho, Matheus, porque o Sandrigo colocou uma questão, que é se a política também aplica para smartphone pessoal, tá, né? Porque a gente está falando muito do notebook, mas tem muita gente com tablet e com smartphone, né? Equipamentos assim que são mais mobiles. E, por exemplo, hoje em dia eu estou em tantos aplicativos no meu smartphone que eu tenho, às vezes, tem um dia que eu faço tudo, inclusive reviso documentos e faço as lives e tudo. Quando eu vejo, eu fiquei só no celular. Eu nem precisei ficar no notebook, e sim, tanto a política da empresa, como também as medidas de monitoração alcançam também o smartphone. Ele pode tanto ser corporativo, como ele pode ser pessoal. Você pode ter uma política de bring your own device, tá? O importante é que a regra tem que estar clara. Qual é a regra, né, que está vigente? O maior problema hoje é quando você fica sem essa definição, né? Quando fica aquela questão de que no policies, né? Ou seja, sem a regra. É o maior risco esse, né? Você não tem a regra estabelecida, e cada um faz o que pensa que é melhor, né? Pode ser até na boa vontade, né? E aí você pode ter um problema até do que é a expectativa que você gera do funcionário, porque se ele também está usando o recurso dele particular, de boa vontade, porque estamos com a pandemia, para fazer também a execução das atividades, e o equipamento quebra por algum motivo, ele fica também na expectativa, será que a empresa vai me ajudar com repor aquilo ali? Será que ele vai me dar o patch de software? Porque software tem custo. Então, assim, as empresas têm que ter muito cuidado, porque para a empresa você não pode executar uma atividade utilizando software pirata. Então, quer dizer, quando o policy tem que estar claro, às vezes você até pode dizer que você vai utilizar o equipamento, mas vai ter que utilizar todas as licenças, né, regulares, os softwares têm que estar regulares. Então, às vezes a empresa faz uma espécie de híbrido. Às vezes o equipamento é do colaborador, mas a empresa entrega o pacote de licenças. Você vai ter que usar esse pacote aqui de licenças, porque são as que a gente vai ter que definido aqui. Você vai ter que fazer uso desse tipo de antivírus, porque esse é o padrão de nível de segurança que precisa ser colocado. Então, às vezes, o formato ele fica híbrido. Uma parte pela empresa, uma parte pelo colaborador. Tem alguns tipos de setores hoje também que estimulam que o colaborador faça essa aquisição daquele equipamento. Então, é como se ele ficasse subsidiado, financiado, né, com desconto pela empresa, como se ela comprasse esse tipo de equipamento com valor diferenciado, que depois fica parceladinho assim, porque aí o equipamento fica, assim, de propriedade daquele colaborador, tanto é que se um dia ele vai embora, ele leva, ele pode levar. Mas, na política, o equipamento passa por um processo de higienização, de limpeza de dados, porque esse equipamento é seu, mas os dados que estão ali dentro e aquilo que aconteceu ali dentro no período de execução do trabalho são da empresa, porque também senão fica confuso para aquele colaborador entender que, se eu usei meu equipamento pessoal, mas foi num período usando para trabalho, se sofreu um desligamento, então eu não preciso levar para que aquela máquina passe por um processo de apagamento de dados, de higienização, porque a gente não pode esquecer que, sujeito à nova legislação de proteção de dados pessoais, não é só proteger contra um vazamento, a gente também tem que proteger com relação depois ao apagamento
dos dados. Aquela pessoa saiu da empresa, vai embora com aquele equipamento que ela usava, mesmo numa política de bring your own device, o que ficou na máquina? Você precisa passar, muitas vezes, um software de apagamento de dados. Não é assim tão fácil apagar dados, né? Nós sabemos muito bem como é que recupera a HD, não é verdade? Exatamente. Outro lado, né? Do que por isso que hoje apagar a policy, né, salvar tudo no cloud, na nuvem, para poder ficar ali na rede, não ficar com coisas em máquina, que até se você tiver depois uma perda de dispositivo ou um furto, isso gera muito mais risco, vulnerabilidade para ser capturado por um terceiro, tá? Então vou deixar de volta a bola aí para o Matheus. Nesse ponto, Peg, só complementando, quando a gente já viu alguns casos que o colaborador não aceitou a política de bring your own device, ele não aceitou assinar. Então, a empresa se viu obrigada a dar um celular corporativo, caso a empresa queira que ele utilize que ele acesse os dados via celular, para ele não utilizar o equipamento pessoal. Então, e aí a empresa tem que ser rígida no seguinte sentido: se ele não aceitar as políticas Bring Your Own Device corporativas, ele também não pode acessar nada pelo celular pessoal. Mas podia ter um e-mail. Não vai ter. Se você não assinar a política, não vai ter. Pode até te dar um outro celular corporativo, tudo bem, só que aí está sob o nosso controle. Exatamente. Você não pode ter dois pesos para a mesma medida. Ou você adere dentro da política, ou então também não pode ficar toda hora fazendo exceptions, né? As exceções. Acho que o maior problema no Brasil é que a gente tem que viver sob regras e não sob exceções. Acho que esse que é o problema que nós temos que trabalhar no ambiente corporativo. Eu gostei muito do comentário da Cláudia Valente, porque ela diz assim, que muitas empresas bem grandes, centenárias, não estão fornecendo um notebook para home office. E eu concordo, Cláudia, né? Porque assim, a melhor forma de gestão de risco seria quando a própria empresa já fornece esse equipamento que ele vai todo preparado, embarcado, preparado, e que a empresa tem completa, digamos, gestão, né, e gerência sobre esse recurso. Lógico que quando você divide a empresa e você tem organograma, níveis hierárquicos, cargos de confiança, quem é que é acionista, sócio, quem já está no nível assim de presidência, vice-presidência, diretoria, você pode também trabalhar a política diferenciando esses perfis, né? Mas a gente está vendo uma realidade com a pandemia que até quem era, por exemplo, quem estava no ambiente fábrica, quem era um administrativo de suporte, está todo mundo operando mais remoto. A gente não está falando só de cargos de confiança, né? E nem nada disso. E, inclusive, até perfis de pessoas que nem teria recurso financeiro para investir em utilizar, de repente, um equipamento que necessita ser trabalhado para alcançar um nível de segurança necessário, né? Então, sim, isso é um ônus da empresa, de poder estabelecer que aquele equipamento chegue nesse nível de segurança, né? Que é fornecer os recursos para a execução do trabalho. Né? Isso daí é dentro daquilo que a gente está na prestação de serviço, a não ser que na época da contratação daquele colaborador, que nem quando você vai contratar um executivo de vendas, você diz, você vai precisar para preenchimento dessa vaga ter seu carro próprio, para poder fazer visita, mas isso fazia parte do escopo da contratação, da função, né? Mas a gente não está vivendo isso nesse regime excepcional da pandemia, né? De que fazia parte do escopo que a pessoa teria que ter o espaço de home office em casa para poder operar dessa maneira. Quando você já descreve isso no cargo que você vai ter da vaga, aí é diferente, tá? Acho que só para aproveitar aqui, porque tem uma pergunta interessante sobre as questões aí de uso de... são os equipamentos de videoconferência, as plataformas, né, para se fazer, né, os webinars, as videoconferências gratuitas, né, quer dizer, está todo mundo consumindo, né, esse tipo de acesso, vamos assim dizer. Então, acho que tem e aí está muito na mídia, né, as questões de segurança, né, em relação a esses apps, essas plataformas, quer dizer, o que a gente pode trazer aqui de orientação e recomendação para o uso corporativo? Acho que isso é interessante a gente trazer aqui a visão sobre a segurança aí dessas plataformas, desses recursos. Acho que seria interessante, Matheus, nesse momento. Patrícia, se tiver algum ponto também,
Uhum. Vou deixar o Matheus responder essa Isso. e depois eu quero responder ali de Edivones, que fala sobre LGPD, até por conta daquele... Quando a gente vê, o tempo vai indo, né, gente? Já daqui a pouco tá ano que vem. A gente vai para o próximo webinar daqui a pouco. Bom, em relação às ferramentas de reuniões, as meetings, famosas meetings, a gente recomenda a utilização das principais, da Microsoft Teams, Google Meet, porque elas já estão testadas, já imagine quantos ataques que a Microsoft não sofre diariamente, Google não sofre diariamente. Então, são ferramentas preparadas. O Zoom, ele não estava preparado para o boom que ele sofreu no início. E em termos de usabilidade, o Zoom é muito mais fácil, muito mais bonito, muito mais legal para utilizar. Tá? Por outro lado, eles tiveram uma resposta muito rápida em termos de segurança. Então, assim, o que era realmente vulnerabilidade, eles corrigiram rapidamente, em questão de dias e semanas, tá? E hoje a gente pode dizer que é uma ferramenta, sim, que dá para utilizar. De novo, não vou falar 100% seguro, porque isso não existe, mesmo Microsoft nem Google, mas o Zoom tirou o atraso que eles tinham do ponto de vista de segurança. Então, essas ferramentas podem ser sem problema nenhum. Perfeito. E Edivones ali diz, né, como adequar no curto prazo de tempo a LGPD com trabalho em home office, quando o agente opera informações de terceiros, né, pessoa física. Então, justamente, eu acho que é importante a gente lembrar que é uma legislação que traz requisitos para controles, né, de proteção de dados. Então, acho que essas recomendações todas aqui da ICTS, Protiviti, relacionadas a você ter essas evidências que foram trazidas de que o ambiente tem controles, tá, para segurança, que são essas melhores práticas. Você pode usar alguns frameworks, como acontece com o NIST, com ISO 27001, 27701, entre outros, mas a gente não foge muito da questão de ter que ter a política clara, que é a regra clara, que também gera evidência, e de ter que fazer uma campanha educativa, cultura. Acho que a instituição precisa trabalhar um vídeo sobre dicas no home office, ou seja, o vídeo, porque acho que a comunicação audiovisual hoje ela é muito rápida e fácil, ou pode ser a cartilha, mas a gente vê que foi todo mundo para esse ambiente de trabalho sem necessariamente ter recebido um treinamento a respeito disso. Então, isso é algo que precisa também ser trabalhado, porque lá na LGPD você tem o artigo 50, sobre a necessidade do programa de proteção de dados ter a parte educacional. Então, se a gente antecipou, mesmo que a lei ainda não tenha entrado em vigor, e comentando aqui com vocês, na sexta-feira passada, do dia 26 de junho, o Senado fez, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele confirmou ali, com ato dele, do Senado, a prorrogação do prazo da MP 959, então, por enquanto, continua prorrogada a entrada em vigor da lei para o dia 3 de maio de 2021, então, são mais 60 dias de duração da medida provisória, até praticamente aí dia 27 de agosto de 2020, a gente tem que continuar vigilante, monitorando, porque essa medida provisória precisa ser convertida em lei. Tá muito importante a gente lembrar disso para que seja efetivamente transformado esse prazo do dia 3 de maio, e até lá a gente sabe que a gente está vivendo um Brasil emocionante do ponto de vista político. O que é certo são as multas já foi convertido em lei, a Lei 14.010 de 2020, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, e que então as multas da LGPD só vão passar a vigorar a partir de agosto de 2021, mas a entrada em vigor da lei, por enquanto, que a gente pode contar para vocês, é que ela está mantida em 3 de maio de 2021, mas isso é agora para os próximos 60 dias, até fim de agosto, se por um acaso essa medida provisória não for transformada em lei, a LGPD entra em vigor no dia 28 de agosto de 2020, assim, pum, de supetão, tá? Então, só para a gente ficar com esse estado de alerta aí e monitorando Brasília, literalmente, precisa que o Congresso transforme a medida provisória 959 em lei. Altas emoções, como sempre, no nosso país, né? E a gente também está nas altas emoções, porque está quase no fim a nossa primeira Masterclass, parece que começou agora, né? De tão ágil que foi. Acho que a gente tem mais uma enquete aqui, né, Matheus? Para a gente poder partir. Foi habilitada a enquete. Enquanto vocês vão respondendo, eu vi um comentário interessante do Rafael Freitas, que
40% dos colaboradores não possuem mesa adequada para o home office, e 47% não possuem cadeira adequada, né? Isso pode trazer algum passivo para a empresa no futuro. Eu posso dizer da nossa experiência da ICTS Protivity, que a gente pensou nisso lá atrás, no início da pandemia, e nós disponibilizamos as cadeiras do escritório, nós pegamos um caminhão e levamos para quem pediu, os colaboradores que falaram, olha, eu não tenho uma cadeira legal para trabalhar, com ergonomia boa, nós levamos para os funcionários. Então, isso é uma atitude da corporativa e algumas empresas também seguiram esse padrão. Vamos ver a pesquisa aqui. E eu via do Marcelo Assis, que ele comentou como conduzir de maneira adequada a transição de uso do WhatsApp para outra ferramenta de colaboração, como o Microsoft Teams, uma vez que o WhatsApp possui facilidade de disseminar informação. Importante no meu caso, nem todos os colaboradores possuem telefone corporativo, a empresa dele é no ramo de construção. Né? Então, assim, como é que faz para orientar, né, esse colaborador para o uso de uma ferramenta que seja mais assim de comunicação e colaboração corporativa, mas porque o hábito do brasileiro acabou sendo tudo ser no grupo dos WhatsApp, né? Que não é necessariamente com mais segurança. Então, Marcelo, de fato, acho que o grande desafio é aquela coisa meio que imposta, top-down, e segue o líder, é o exemplo. Na hora que eles veem, né, que o chefe começa a fazer tudo via um Teams e mandar por ali, aí todo mundo começa a seguir e fazer por ali também, até que a gente cria o hábito, a cultura de utilizar aquela nova ferramenta. Mas, assim, meio que tem que ser aquele combinado de liderança, de top-down. Porque se você não vê o exemplo, se você não vê o chefe fazendo, o resto não faz também, não. Exatamente. Isso é um fato. Você pode escrever na política que você quiser, mas se o chefe não der o exemplo, não tem como. É o exemplo pela ação, né? Não é pelo que está escrito, né, Patrícia? É isso mesmo. Se a gente for aqui, então, para nossa enquete, né? Você já sofreu algum tipo de incidente de segurança cibernética em sua residência? Quase um quarto aqui, né? Um pouquinho mais que um quarto já, né? Então, isso de fato mostra aí como estamos expostos, né? Porque um incidente pode bastar para romper, né, o negócio, a operação e trazer danos severos para o negócio. Né? Bom, indo aqui já mais para o final aqui da nossa sessão, assuntos que são relevantes também, né, quando a gente fala do ambiente, né, de trabalho que se estende, né, até o ambiente da casa, né, do colaborador, como a gente está vendo agora, tem tido aí uma demanda até por um apoio até emocional remoto, né, das pessoas elas estarem em casa e de fato precisar de alguma forma trazer, né, algum tipo de escuta amiga, né, para poder aliviar um pouco até das questões aí da saúde mental. Então, ter canais, seja de apoio, seja também de suporte, né, então a gente fala de apoio emocional remoto, a gente fala também em canal de suporte, porque pode ser que tenha alguma dúvida, eu não sei o que fazer, eu instalo antivírus, eu uso a VPN, eu faço o quê, né? Acho que tem aqui algumas questões de algumas das pessoas aqui, agora eu não vou lembrar o nome, Patrícia é boa de lembrar os nomes aqui, as pessoas que escrevem no chat, poxa, o que eu faço para fazer essa proteção no meu computador pessoal? Então, ter um canal de suporte preparado para receber e que seja um único canal que para quem você entra em contato, aciona da empresa, que já te direciona, né, para aquilo que é dúvida do seu ponto de vista de TI, dúvidas do seu ponto de vista de privacidade de dados, dúvidas em relação ao que de fato são as políticas, né, isso também é colocado aqui como uma boa prática, e hoje, inclusive, canais de suporte, eles já têm até o nível de automatização, né, parte das dúvidas elas já até são sanadas pelos próprios robôs, né, e bots definidos. E também um canal que é importante, né, para reforçar aí o nível, né, acho que para a gente manter esse nível, né, de ética, de compliance dentro das organizações, da cultura desejada, é o próprio canal de denúncias, né, que não é porque estamos em casa que as transgressões, as infrações, né, ao que são as regras e os comportamentos desejados podem não estar acontecendo.
Então, Sim. manter ativo o canal é importante, né? Muito importante, Elô, o que você comentou. Eu queria aproveitar, tirar uma dúvida que eu acho que ficou muito importante colocada no chat, que foi o Youssef que colocou, porque está na cartilha também que a ICTS preparou sobre home office. E eu acho que lá na cartilha, às vezes a gente escreve cartilha, não dá para detalhar muito, né? A gente resume demais e tem assuntos que precisam de um pouco mais de explicação. Então, Youssef, você perguntou sobre a página 5, que fala do empregador reembolsar todas as despesas arcadas pelo funcionário, né, nessa questão aí do home office. E aí você pergunta do link de internet, se a empresa teria que dar uma ajuda de custo. O que eu posso explicar aqui para todos? Isso, quando você fala de um reembolso do funcionário, tem a ver com qual é a regra que estava estabelecida. Ou seja, se o funcionário não tinha esse tipo de recurso na casa dele, foi obrigado, ou seja, a empresa requisitou ele ter, para ele realizar a atividade de trabalho, aí ela tem que ressarcir, reembolsar, que é que nenhuma despesa que você incorre para poder realizar a atividade de trabalho. Mas ele tem que ter feito por requisição da empresa, e aí estabelece-se esse reembolso. Mas se você já tem internet na sua casa e você já usa para várias coisas, e aí também está usando para o trabalho, não se entende que tenha esse reembolso de ajuda de custo de internet. É que nem aquela pessoa que já tem uma cadeira para sentar na casa e diz, agora eu vou ter um home office, eu gostaria de um reembolso porque eu resolvi comprar uma cadeira melhor, mas você combinou isso antes? Se você combinar com a empresa pode estabelecer uma política, falar, gente, a empresa vai ter uma política que, como vamos passar agora 6 meses em isolamento social, a empresa vai dar uma ajuda de custo para ter uma cadeira ergométrica na casa, para que você possa ficar sentado o dia todo devido ao home office. Aí ela pode até estabelecer faixa de preço, né? A ajuda de custo vai ser de 200, 300, 400 reais. Senão também cada um sai comprando a cadeira A, a cadeira B e depois apresenta a notinha. Não é assim, tá? Então isso é dentro de um programa, dentro de uma política que estabelece qual é a ajuda de custo, que nem quando você fala ajuda de custo de reembolsar a gasolina para visita de cliente. Ajuda de custo tá para quando você fica no hotel, você estabelece, você não aparece de repente depois com um valorzinho ali dizendo, eu gastei isso aqui, foi para trabalho, e você aparece com a conta, tá? Então tem que ser uma regra previamente definida entre as partes e estabelecer. E se o funcionário tem dúvida, ele precisa perguntar antes de incorrer naquela despesa, tá? Para não ficar aquela surpresa também, gastei na frente, depois a empresa não me reembolsou, tá bom? No final, né, a gente remete sempre às regras, né, Patrícia? Acho que aqui foram combinado vários... não sai caro. Exatamente, né? Então, acho que as empresas elas vão ter que passar agora por um momento de reflexão, né? No que tange aí poxa, legal, né? O trabalho remoto, está todo mundo indo bem, a produtividade aumentou, eu estou tendo redução de custo, mas se não tiver um equilíbrio, né? Entre aquilo que é importante para manter a saúde, a dinâmica do trabalho do profissional em casa, né? Com os resultados que a empresa quer ter, esse equilíbrio, ele precisa acontecer. Se não tiver isso, em algum momento, o funcionário, né, o colaborador, ele vai, poxa, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Poxa, mesmo que a regra seja, né, eu não vou reembolsar a internet, eu não vou reembolsar compra de uma cadeira ergonômica, será que, né, essas regras, no longo prazo, elas vão ser saudáveis para manter o colaborador motivado, engajado, né, dentro aí dos princípios de cultura, de valores da organização? Quer dizer, acho que fica aqui, né, acho que até a gente caminhando aí para o nosso fechamento, essa reflexão, né, que eu trago aqui como parte do meu fechamento, acho que cada um aqui vai trazer um pouco das suas reflexões de, poxa, de fato, vale a pena, né, essas regras versus o retorno, né, no longo prazo? Então, fica aqui a provocação também para as empresas pensarem nisso, né? Com e aí, redefinir suas regras, né? Concordo, e eu acho que é importante a própria empresa aplicar uma pesquisa, ver qual é a satisfação que poderia dar aos funcionários versus, né, esse custo de investir nessas melhorias, e o que não pode é tratamento diferenciado, discriminatório, que possa dizer assim, aquele lá pediu, conseguiu. Eu que estou na mesma condição e situação não me deram, tá? Então é muito importante a gente sempre trabalhar esse princípio de uma regra igualitária,
né? Então, não, para essas pessoas que de fato vão precisar agora sempre estar em home office, não vão retornar para o espaço de trabalho, diferente das que vão fazer 2 dias, das que vão fazer 3 dias, então para essas vamos ter esse programa, e nesse programa se tem esse apoio da cadeira, esse apoio da ajuda de custo, tá? E acho que naturalmente o mercado, né, que é muito competitivo, disputa os talentos, vai acabar trazendo diferenciais, pensando já uma nova sociedade, que é esse novo normal. Então, acho que é super interessante avaliarmos, assim como também, né, para o profissional, acho que hoje, aquele profissional que sabe trabalhar respeitando o sigilo, sabe, que sabe ter postura adequada nas mídias sociais, sabe ter esses cuidados de não ser envolvido numa situação com vazamento e tá. Acho que o profissional que está aprendendo essas habilidades, que são além, às vezes, de só ser muito bom tecnicamente, né? Mas também usar esses recursos, né? Agora, então, saber trabalhar também remoto, né? Essa coisa toda vão sendo diferenciais também para o próprio profissional. Exatamente. Matheus, quer trazer algum insight aí, os últimos segundos do nosso webinar, que já estourou aqui em 8 minutos? Porque prometo ser rápido. Eu acho que assim, as empresas estão trabalhando, estão comprando tecnologia, aplicam tecnologia para fazer essa proteção, né? Agora, é importantíssimo lembrar que nós, como usuários da tecnologia, somos a primeira linha de defesa. Não adianta ter firewall de última geração, antivírus o melhor de todos, o mais caro de todos, se você for lá e clicar num phishing. Se você clicar num link malicioso que vai passar todos esses controles. Então, as empresas, além de investir em tecnologia, precisam investir em conscientização e treinamento. E as pessoas, obviamente, prestarem atenção, não é só entrar no curso da empresa, estou conscientizado, não está. Acho que tem o nosso lado também como pessoas, o lado de pessoas é muito importante e precisa, o lado da conscientização precisa ser muito incrementado. Patrícia, eu quero que você faça aqui para encerrar o convite para o próxima aula, né? A próxima temática da nossa Masterclass. Isso, eu acho que dava para botar aquele seu slidezinho, será que começo, né? Que já mostra de novo a nossa agenda aqui. Produção, coloca a agenda na tela, por favor. Isso, com certeza, lógico, por favor. Já vai entrar. Mas assim, que aí fica o nosso convitinho, né? Exatamente. Isso. Mas, de qualquer maneira, acho que tivemos aí uma participação ativa, acho que espero que participem também, né, da nossa próxima Masterclass, para ter essa troca, que é muito importante, né? A gente traz aqui, né, a visão, vocês trazem as dúvidas, a gente vai trazendo o lado técnico, o lado jurídico, o lado da cultura, e para no final, né, as empresas elas estarem mais bem preparadas aí para esse novo normal. Né? Com certeza. Bem legal. Aí eu aproveito para comentar, né, a Rosana fez aqui uma pontuação muito legal, lembrando a todos que a gente está nesse regime diferenciado da pandemia, né, ela lembrou a própria MP 927, tem um artigo que fala dessas questões das despesas, e eu concordo, viu, Rosana? A medida provisória traz um tratamento assim, principalmente para esses casos clássicos em que a função, né, que aquele funcionário seletista, né, CLT, desenvolvia, não tem nada que pudesse estar relacionado a que ele tivesse que desenvolver de alguma forma já remoto, que é aquela questão que a gente falava, né, da vaga da pessoa, de que ela tivesse que estar em casa com acesso a uma internet ou algo assim para executar uma atividade de trabalho. Um pouquinho diferente de situações de cargos mais administrativos, ainda mais situações em que as pessoas já estavam acostumadas a ficar respondendo e-mails, trabalhar um pouco de casa de manhã ou de fim de dia, para não ficar com hora do rush, tá? Que é um pouco diferente. Então, assim, são situações que têm sido deparadas e paradas um pouquinho na justiça, e principalmente quando há o desligamento, né? Não quando você está ainda num regime com o contrato sendo executado, tá? Isso daí é um pouquinho diferente.
mas as empresas têm conversado no caso a caso. Mas isso de que, de repente eu comprei uma cadeira ergométrica que saiu R$1.000 e vou apresentar uma nota fiscal de surpresa, né? E aí o colega do lado vai dizer assim, eu também quero, e o do outro lado também quero, e aí eu tenho 1.000 funcionários que compraram R$1.000 com uma empresa que está em crise financeira, imagina só se isso não ia virar um problemão se ficasse a critério subjetivo do funcionário incorrer primeiro na despesa e aparecer de novo depois com uma nota fiscal, sem isso ser combinado previamente. Eu não entendo que isso é transferência do risco do negócio, tá? Então tem que estar muito claro o que é transferência do risco do negócio, que é bem específico da 927, só para a gente deixar isso aqui explicado para todo mundo. E aí, nossa próxima aula, sala de crise, muito importante. O que fazer, né, quando acontece o incidente? E a sala de crise, ela hoje é fundamental, porque ela é esse grande ensaio que você faz até com cronômetro, para medir nossa capacidade de reação, de tempo de resposta, de combinar o que a gente fala, o que a gente vai avisar dentro de casa, os próprios funcionários, para não sair aquela rádio corredor, rádio web, cada um dizendo, aí você está sabendo que teve um vazamento, tá? E aí vira o vazamento do vazamento. Exatamente. Né? Que é esse que é o problema. Aí o que eu falo para a imprensa, se eu vou ter que notificar um regulador, tipo, se eu estou sujeito à Bacen, se eu estou sujeito à Anatel, à ANAC, tá? Ou no futuro, quando vier a LGPD, o que eu vou avisar a NPD, que é a própria autoridade, ou seja, como lidar com a crise quando acontece um incidente e como que a gente faz sala de crise. Então tá imperdível, dia 8 de julho, aí o mesmo horário das 11 horas com vocês. Convido a todos. Muito bom. Agradeço, então, em nome da PG Advogados, da ECTS Productivity, a participação de vocês e estejam aqui conosco no dia 8 de julho. Legal, bom dia. Gente. Bom dia, boa semana, bom julho, né? Viramos julho, viramos o semestre. Isso aí. Vamos com segurança, segurança e saúde. Obrigada. Fiquem bem.